Olá, boa tarde. 1h49 em Brasília. Estamos de volta com o Senado agora. Uma audiência pública na Comissão de Agricultura discutiu os impactos da crise energética na produção agrícola. Parlamentares e especialistas defenderam financiamento para as pequenas centrais hidrelétricas que iriam aumentar o suprimento de energia no meio rural. Vadi Charoni Júnior, da Eletronorte, afirmou que o sistema energético brasileiro não está imune a apagões em função das dimensões do país e das tarifas de energia cobradas ao consumidor final. Nós temos um país de dimensão continental e nós estamos sujeitos a realmente ter desligamentos, porque 100% de cobertura de não desligar uma linha de transmissão significa um alto custo para todos pagarem. E esse alto custo para todos pagarem se torna inviável para o consumidor. Os representantes do setor agropecuário alertaram para a crescente introdução de tecnologias no campo, o que aumenta a demanda de energia nas propriedades rurais. E citaram como exemplo a irrigação. A irrigação hoje, ela pelo menos quintuplica os valores de produção que a gente tem por área. Falar hoje em irrigação somente complementar. Vou citar um exemplo aqui bem conhecido, que é o caso de Cristalina. Cristalina é uma das maiores áreas irrigadas do mundo. Cristalina tem 100 mil hectares de área irrigada que gera um valor bruto de produção de R$1 bilhão, enquanto seus 300 mil hectares de área de sequeiro produzem apenas em torno de 200 a 300 milhões de reais. Então, realmente, a gente precisa se sensibilizar dos verdadeiros efeitos que essa falta, digamos, de um fornecimento adequado estão trazendo para o setor. Eles também defenderam a utilização de soluções locais para suprir a demanda energética. Você precisa de todas as fontes, Belo Monte, as usinas do Madeira são essenciais, sistemas de transmissão de longa distância levam blocos de energia muito grandes ao sudeste, onde esse consumo é necessário, mas você precisa ter a geração local, você precisa ter fontes descentralizadas, você precisa, mais do que isso, usar a potencialidade local, quer dizer, jogar bagaço fora, jogar casca de arroz fora, não explorar uma determinada geração local, como a palavra que a senhora acabou de usar, é um contrassenso. Ivo Cassol defendeu a produção de energia na Amazônia, se utilizando de reservatórios que ajudariam o restante do país em momentos de crise. Nós temos que parar de dizer que a Amazônia não pode produzir energia. Isso é conversa de bêbado para delegado. Isso é conversa de ONG ou de algum membro de ONG que não faz o papel brasileiro. E as usinas que foram construídas e que estão sendo construídas não têm reservatório. Vamos fazer uma audiência com os setores aqui envolvidos para conversar naqueles pontos que podem ser com muita rapidez resolvidos. A questão da liberação mais rápida do recurso para as cooperativas de eletrificação rural, uma mudança nos critérios do exame dos processos que pedem para a criação de PCHs, avaliado do ponto de vista técnico, condicionado a recebimento do laudo ou da autorização dos órgãos ambientais para a implantação de uma PCH. PCH é a pequena central hidrelétrica que existem no país, são muito importantes e os investimentos não são grandes, seriam em torno de 40 bilhões de reais, que daria para fazer mais de quase 700 PCHs espalhadas por todo o território brasileiro. A Comissão de Relações Exteriores ouviu hoje o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Junichi Saito, e o Brigadeiro José Augusto Afonso, responsável pela compra dos 36 caças suecos para a Força Aérea Brasileira. Os senadores ficaram convencidos de que a empresa sueca Saab foi a melhor escolha na disputa com franceses e americanos. A empresa vencedora, a empresa sueca Saab, que é responsável, enfim, pela produção do jato supersônico Gripen NG, foi a empresa que, de modo concreto e objetivo, ofereceu o chamado código-fonte, o que significa dizer a garantia e o compartilhamento na propriedade intelectual do equipamento. De modo que agora nós vamos continuar acompanhando, porque entre a promessa no anúncio e a assinatura do contrato, existe uma distância grande e o fundamental é que tudo que foi prometido possa estar formalizado no contrato, porque é isso que vai garantir que o Brasil, de fato, possa obter os ganhos que estão sendo debatidos. A Comissão de Direitos Humanos ouviu em audiência pública representantes de militares das 3 Forças Armadas para discutir o realinhamento salarial da categoria. Uma comissão de senadores vai pedir uma audiência com o ministro da Defesa para tratar do assunto.
Eles falam dos 28% que não receberam até hoje. Segundo, falaram muito, e eu acho que é de fato vergonhoso, o termo é esse, a questão do salário família. Não chega a centavos. E também um plano de carreira adequado, decente, que permita a eles viver com dignidade. Fechar escolas rurais vai ficar mais difícil. Será preciso ouvir a comunidade. É o que determina um projeto de lei que o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira. Hoje, a decisão de fechar uma escola parte das secretarias estaduais e municipais de educação e leva em conta os gastos e a frequência dos alunos. Dados de 2012 do governo apontam que em 5 anos, 13 mil escolas públicas na zona rural deixaram de funcionar. O projeto aprovado no plenário dificulta o fechamento de escolas no campo, nas áreas indígenas e quilombolas. A proposta de autoria do Executivo exige que os conselhos de educação se manifestem sobre o impacto na comunidade escolar. Centenas de escolas no interior que atendiam o trabalhador rural, que atendiam o quilombola e os povos indígenas, estavam, no meu entendimento, inclusive, arbitrariamente sendo fechadas. E as crianças ficando sem escola. O que não dá mais para permitir é que o fechamento de uma escola seja uma decisão unilateral, apenas do órgão gestor, que é da Secretaria de Educação. É preciso que a comunidade escolar participe dessa discussão e opine também. Para se tornar lei, essa proposta sobre o fechamento de escolas rurais só depende agora da sanção da presidente Dilma Rousseff. Você acompanhou a cobertura dos trabalhos do Senado ao longo da manhã. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue assistindo a nossa programação. Boa tarde.